A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 22, versículo 37 em diante. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Meus irmãos, eu e você, nós temos amado o Senhor de todo o nosso coração, buscado a Ele de todo o nosso coração, renunciado àquilo que Ele nos pede dia após dia. Porque Jesus mesmo disse: tome sua cruz e me siga. E se assim nós quisermos herdar a salvação da nossa alma, nós venha obedecer o que o Senhor nos pede, amar Ele de todo o coração, se apartar do meio daqueles que não querem obedecer, que não querem aceitar a verdade do Evangelho, renunciar a esse mundo, meus amados irmãos, e que se assim você diz que ama a Deus e aborrece teu irmão, Deus não está na minha e na sua vida. Por isso devemos buscar, meus amados irmãos, conhecer as Escrituras, a Bíblia Sagrada cada dia mais. E o Senhor nos promete nos limpar desse mundo, nos lavar dos pés à cabeça, porque Ele quer nos limpar. É como eu ainda brinco, comento assim: se você está no mundo, você anda num pasto cheio de carrapicho. E ali, quando você vai para a presença de Deus, o Senhor começa a arrancar esses carrapichos do teu corpo. Carrapicho, para quem não conhece, é um bicho, um negocinho cheio de espinho que tem no mato. Se você entrar num pasto, tem os galinhos dele lá. E você rela a tua roupa nele e enrosca. E pensa na hora de tirar. Teve um fato que aconteceu comigo, que um primo meu pegou um galinho daquele e bateu nas minhas costas, na camisa. Ele enfincou no meio das minhas costas. Não doeu quando entrou, doeu para tirar. Por isso, meus amados irmãos, isso que eu estou contando aqui, às vezes para uns não faz nem sentido. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, a gente está no lamaçal do pecado, todo sujo. O diabo é enganador, ele diz: está tudo bem, não dá nada não. Como pessoas já me disseram: não, Jesus só quer teu coração. Não precisa pegar esse fardo pesado não. Fardo pesado é o do diabo, que nos prende nesse mundo, no pecado. Porque quando a gente vai para a presença de Deus, vou falar para os irmãos que não dói, quando o Senhor começa a nos limpar, nos purificar. Se eu falar que não dói, é mentira. Mas o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é que nos consola. Ai, se não fosse do Espírito Santo na terra, nenhuma alma estaria na presença de Deus, não. Porque Ele é o único que pode nos ajudar. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei com vós o Consolador. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, que nos guiará em toda a verdade, que nos trazerá a revelação da palavra de Deus. Ai de nós, falhos e pecadores. E assim, meus amados irmãos, devemos pegar a nossa cruz dia após dia e seguir o Senhor Jesus. E muitas das vezes o Senhor quer nos tirar de perto de pessoas que não faz mais parte do teu propósito. Passou pela sua vida por um tempo, mas Deus já tirou. E não tenta trazer de volta aquele que já não faz parte mais da sua vida. Porque, meus amados irmãos, a gente vê aqui pela palavra de Deus, em Gênesis 22, quando o Senhor pediu a Abraão, o seu filho. Gênesis 22, vou ler do 1 em diante. E aconteceu depois destas coisas,
que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, que tentou Deus a Abraão, presta atenção na palavra. E ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com os jumentos, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Aqui, meus amados irmãos, o Senhor estava provando Abraão, provando ele, ver se ele ia ser fiel a Deus ou não. Como na Bíblia Sagrada, aquele que amar pai, mãe, irmão, mais do que a mim, o Senhor Jesus disse que não é digno dele. Então, se assim o Senhor está te separando do meio da tua família, assim como Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra nova. E assim o Senhor vai nos direcionando, vai nos limpando, nos afastando daqueles que não faz parte mais da nossa vida. Não deixar de amar jamais. Aqui mesmo eu li antes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Mas amar nem sempre é estar no meio. A todo momento é se separar para o Senhor. Mesmo do vínculo da nossa própria família, onde muitos não querem se converter, se arrepender dos maus caminhos. E ali Deus, por um tempo, o Senhor dá uma separação em você do meio deles. Porque eles precisam enxergar que precisam se arrepender. Porque eles ficam jogando jogos, querendo ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e não se converte. Meus amados irmãos, muitos não têm quase, vamos dizer assim, não tem quase nada nessa terra. Mas só dele ter uma casa, um carro, uma casa pequena, simples. O coração está nesse bem material, não se converte. Eu mesmo digo por mim, se o Senhor não tivesse tirado a casa que eu estava construindo, que eu tinha vontade de fazer piscina, eu estaria hoje assim, ó, acomodado. E falando assim, não, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho tudo. Estaria igual aquele jovem rico, que não era tão rico, mas... Porque muitos colocam o dinheiro, os bens material à frente de Deus. E porque a vida está tranquila, está achando que está tudo bem. Mas como que está a sua vida espiritual? Você tem entregado sua vida para Jesus, que o que está na Bíblia... Aceitado Jesus como Salvador, obedecido os mandamentos que está na palavra de Deus? Ou você tem se assentado na roda dos escarnecedores, daqueles que blasfemam contra a palavra de Deus, daqueles que brincam da palavra de Deus, que caçam do Evangelho? Cuidado! Cuidado! Você pode pagar um preço alto, não sair de meio deles. A grande maioria está caminhando para o inferno e não está enxergando. Se eu e você não se separar para Deus, verdadeiramente, nós perdemos a nossa salvação.
Por isso o Senhor quer arrancar nós do meio desses que não querem obedecer ao Evangelho. E muitas das vezes dentro da própria família. É como eu disse, não deixar de amar. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Mas quando Ele permite o diabo tocar, meus irmãos, eu sei o que eu passei. Peguei a rodovia para se matar. Só para vocês terem uma ideia. Por isso, o Senhor sempre está usando um servo dele para alertar. Arrependei-vos. Sai desses caminhos errados. Vigia com teus olhos. Se teus olhos forem bons, teu corpo é luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo é trevas. Sai da pornografia, sai do adultério, sai da vaidade. Cuidado com a academia. A academia é um portal maligno. Vai lá, fica vendo aqueles espelhos, pessoas quase seminua, roupa colada no corpo. Isso é lascívia. Provoca desejo nos outros. Vigia com teus pensamentos, meus irmãos. O diabo, ó, trabalha aqui. Se você vai e compra uma roupa leg, não é Deus que está falando na tua mente. Não é Deus. Deus não quer você com uma roupa colada no corpo, provocando desejo em outras pessoas. Ou roupa curta. Deus não se agrada com isso. Por isso que muitos casamentos têm sido destruídos nesses tempos. Muitos casamentos têm sido destruídos. De vez de a pessoa buscar a Deus, dobrar o joelho e se arrepender dos pecados, ela vai buscar academia, psiquiatra, psicólogo e não se rende aos pés de Jesus. Ah, eu mesmo, antes de me converter, fui fazer... Esqueci o nome do negócio lá. É maligno. É maligno. Não tem nada de Jesus Cristo e da palavra de Deus naquilo lá. Nossa, não me vem à mente agora. Então, meus irmãos, Jesus cura, liberta, transforma, lava a nossa vida espiritual na presença dele, buscando o conhecimento da verdade do Evangelho. Constelação. Eu fui fazer, quando eu separei, meus irmãos, eu passei por uma prova terrível, querendo se matar. A pessoa me indicou de eu fazer constelação. Isso é maligno. É maligno. Então, cuidado, meus irmãos. Busque a Jesus Cristo. Busque a palavra de Deus. Eu tinha um coração duro. Eu falava, jamais vou botar meu pé numa igreja evangélica. Eu jamais vou ser crente. Hoje estou aqui. Crente, crendo em Jesus Cristo como meu Salvador. Desci o batismo das águas, que é o batismo verdadeiro. Porque o diabo, ele é enganador, meus irmãos. Ele faz você batizar de nenê para você crer que você já foi batizado. Olha o engano do diabo. Nenê não tem pecado. Nenê sabe que ele pode beber? Nenê sabe que ele pode fumar? Ele não sabe. Ele não tem a consciência formada. Como que pode ser válido? Marcos 16:15 está escrito: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Olha o engano do diabo. Essa palavra é verdadeira. Aquele que crê em sua consciência que Jesus veio à terra para nos salvar, nos libertar, e crê nele como o único Salvador, para que eu e você seja salvo. Aquele que crê e for batizado, lê na sua Bíblia, Marcos 16:15. Se nós não ler Bíblia, nós somos enganados. Aí você se batiza quando nenê, aí você cresce e fala, não, você é só batizado. E até adulto, eu conheço um homem que ele se batizou agora já, tem idade para ser meu pai. Se batizou agora na católica. Mas ele bebe. Ué, se foi batizado não pode beber mais? Ele não... É porque o que acontece? É o engano, meus irmãos. A Bíblia diz que
no fim dos tempos se levantariam muitos falsos profetas, espíritos enganadores. E muitos dão ouvidos à doutrina de demônio por isso. Por isso, meus irmãos, vigia, peça direção de Deus sobre a igreja que você congrega. Não fique numa igreja mundana que não está pregando a verdade, não. É a tua salvação que está em jogo. É a sua salvação. Abra seus olhos espiritual. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É muitas verdades. E aqui em Gênesis 22, versículo 11, o Senhor preparou o carneiro. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O 13. Então levantou Abraão e os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Então, meus amados irmãos, passaremos por prova, lutas, dificuldades, aflições, mas se Jesus está do teu lado, meu irmão, você há de se superar nessas aflições, dificuldades. Fica firme na presença do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como seu Salvador. Peça perdão dos teus pecados. Faça uma aliança com Deus, de servir a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, pura, lavada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.